estará fazendo menção da palavra do Senhor. Glória a Deus. Glórias a Deus. Amém, meus irmãos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Podeis tomar assento, assente-se à vontade, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade de poder estar aqui nessa casa de oração. Agradeço a Deus pela vida do pastor Aquila. Que Deus do céu possa continuar abençoando o Senhor. Muito obrigado por me ceder mais essa oportunidade de estar diante da igreja. Querido irmão Jair, que é um grande companheiro, e temos aí, dialogando e trocando ideia acerca do reino de Deus, e eu tenho certeza que esse laço vai se estreitando cada vez mais, porque glorioso é Deus que une propósitos e coração para louvor e exaltação do seu nome. Agradeço a Deus pela vida de todos os obreiros e por me abrir esse convite. Queridos, hoje nós comemoramos o dia da Bíblia, comemoramos o dia da família e estamos aqui para falar de algo extremamente importante, sobre missão, sobre aquilo que Jesus Cristo ensinou através da sua palavra. Hoje nós lemos através do pastor Aquila que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós e nós ainda éramos pecadores. Ele não morreu por nós porque nós éramos amigos ou porque merecíamos, mas ao contrário, Ele morreu porque nós éramos inimigos e nós não conseguiríamos quitar essa dívida. E por esse motivo Ele nos reveste, nos dá a condição de estarmos nessa noite reunidos para falarmos sobre tão importante assunto. Falar sobre missão para a igreja, dentro da igreja, é um ato simbólico, é um momento de refletirmos, de analisarmos e de aprendermos através da palavra do Senhor, como devemos de fazer verdadeiramente aquilo que o Senhor Jesus nos instruiu a fazer. Lemos em Mateus e em Marcos, que na nossa tradução diz: ide e pregai o Evangelho. Eu gosto, pastor, da tradução King James, a inglesa, que ela diz assim: indo e pregando. Você entende que o ide, talvez você precisa chegar para fazer, mas o indo e fazendo e pregando já nos coloca em um imperativo aonde o passo que eu der eu tenho que executar, aonde eu chegar eu tenho que falar, porque glorioso é o Evangelho de Cristo, porque Ele é poderoso para tirar da obscuridade o pecador e transportar para o reino do Filho de nosso Senhor e Salvador Deus. Por isso estamos aqui, porque muitos vieram e vêm fazendo até hoje, e a bandeira e o pendão real é levantado e o nome do Senhor é glorificado. Queridos, abra sua Bíblia por gentileza, livro de Atos dos Apóstolos. Dentro desse tema, missão, o livro de Atos é uma excelente bússola para nós compreendermos o nosso chamado. Atos, capítulo de número 17, vamos ver alguns versículos. Preste bem atenção na leitura, pois eu tenho o costume de dizer que a leitura, ela é verdadeiramente Deus falando com a igreja. O pregador, ele pode colocar alguma conjectura, falar alguma coisa da parte histórica, da parte interpretativa, hermenêutica, colocar qualquer tipo de ciência ali. Mas quando nós lemos e damos atenção à leitura, nós ouvimos a própria voz de Deus falando aos nossos corações. Atos 17, a partir do verso de número 15. E os que o acompanhavam, Paulo, e o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E quando Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava nas sinagogas com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos
contendiam com ele, e uns diziam: o que quer dizer esse tagarela? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhe anunciavam a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E, estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo tanto supersticiosos, porque passando eu, vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Ele, de um só sangue, fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando o tempo já antes ordenado e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também um dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar de que a divindade seja semelhante a ouro, ou a prata, ou a pedras esculpidas por artifícios e imaginações dos homens. Mas Deus, não tendo em conta o tempo de ignorância, ordena agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. E quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a eles, creram, entre os quais foi Dionísio, o areopagista, e uma mulher com o nome de Damares, e com eles outros. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Pai, diante de Ti, mais uma vez nós nos prostramos e reconhecemos a Tua grandiosidade no meio deste povo. Suplicamos para que Teu Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento, a nossa consciência, para que possamos apreender, Senhor, a Tua palavra no nosso coração, para que nós possamos concretizar a Tua vontade nesta terra. Senhor, fala conosco no nome de Jesus. Amém. A carta de Paulo, ou a carta de Atos dos Apóstolos, é a carta que mostra para a igreja atual como que foi o surgimento, o nascimento e o avanço da igreja do primeiro século. Todos nós sabemos que Jesus, após a sua morte, ele ressuscitou, e o texto de Atos dos Apóstolos diz que ele apareceu a muitos irmãos, a mais de 500, e ficou por 40 dias mostrando os seus sinais, provando que Deus tinha o matado, porém havia o ressuscitado, e ele tinha feito muitos sinais, prodígios, milagres naquele meio. Chegando então no momento da sua ascensão, Jesus é tomado nos ares, e então os varões galileus ficam parados olhando para Jesus subindo, e aparece um anjo dizendo a eles: varões, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele também voltará. Nesse sentido, os discípulos e apóstolos permaneceram em oração, em jejum, e aproximadamente por 10 dias eles perseveravam em oração, em unidade, fazendo aquilo que Jesus tinha dito para eles.
Ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos. Chegamos então no capítulo de número 2, aonde todos estão reunidos em um cenáculo, aproximadamente 120, e de repente veio do alto um som, um vento, que invadiu todo aquele ambiente, e eles foram cheios do Espírito Santo. E naquele momento, com aquele enchimento do Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas. E quando eles começaram a falar em outras línguas, o povo que estava do lado de fora começaram a ficar assustados, e alguns até escarnecendo por causa daquilo que estava acontecendo. De repente, Pedro, aquele que outra hora havia negado Cristo, tinha agido iracundamente, tinha mostrado que a sua carnalidade falava acima do desejo de pregar, foi cheio do Espírito Santo. E o texto diz que Pedro se levanta, e os 11 se levantam juntamente com ele, e Pedro olha para aquela grande multidão e diz: varões, o que está acontecendo agora aqui, para vocês, não deveria de ser surpresa, porque tudo isso que está acontecendo, Joel já falou que isso ia acontecer, Davi já falou que isso ia acontecer, os profetas falaram que isso ia acontecer, mas vocês mataram o Filho de Deus. Só que o mesmo Deus ressuscitou ele, levantando da tumba gelada, e hoje ele está vivo para a glória do nome do Todo-Poderoso. Quando Pedro termina de pregar esse sermão tão poderoso, o texto de Atos nos diz que a multidão se compungia em seu coração, ao ponto de olharem para Pedro e falar assim: Pedro, e agora, o que faremos nós? Até fazendo um invertido de nós ultimamente. Chega no final do culto, o pregador faz o apelo, só que no sermão de Pedro, quem fez o apelo foi o próprio ouvinte. O ouvinte olhou para Pedro e falou: e agora, o que vamos fazer? Então Pedro dá a diretriz para eles: se arrependam, sejam batizados, se unam em Cristo Jesus. E naquele dia foram muitos batizados, e o reino de Deus começou então a ganhar forma aqui nessa terra. Passando-se então um período, Paulo aparece em eminência, caindo no caminho de Damasco. Depois que Pedro levou a palavra para Cornélio, Pedro anuncia o evangelho para os gentios. Paulo aparece depois sendo revestido. Paulo vai para a Ásia, aprende o que é o evangelho. Quando ele volta, eles estão reunidos, e de repente o texto em Atos capítulo 10 diz o seguinte: apartai-vos para mim, Paulo e Barnabé. Naquele lugar existia doutores, existia homens capacitados para poder fazer a obra de Deus, mas Deus ele escolhe quem quer, da maneira que ele quer e quando ele quer. Muitos de nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo e achamos que ele se tornou um grande bandeirante da fé do dia para a noite. Mas quando nós estudamos um pouquinho, entendemos que o Atos dos Apóstolos nos apresenta um período aproximadamente de 12 a 15 anos que Paulo ficou no molho, ficou quietinho lá, aos pés de Barnabé, aos pés dos apóstolos, aos pés daqueles que serviam a Jesus. Quando então chega o momento certo, o Espírito Santo manda separar Paulo e Barnabé para uma grande missão. Aqui nós damos início à primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Paulo ele sai na sua empreitada, vai desbravando, vai levando o evangelho, vai plantando as igrejas, vai anunciando o evangelho. Quando Paulo ele volta para Jerusalém, nós temos o primeiro concílio, e lá dentro daquele concílio, Tiago é o presidente, Pedro está nessa reunião. Paulo mostra como que Deus estava abençoando os gentios através da pregação do evangelho, mostrando que a limitação está no homem, não no poder de Deus, porque a religião tenta prender Deus em quatro paredes, mas Paulo estava mostrando que Deus passa por cima de qualquer circunstância para salvar o pecador. É nesse sentido que nós, como igreja, não devemos de limitar o evangelho a quem nós achamos que devemos de pregar, porque tem vezes que nós queremos pregar somente para aquele que está na sarjeta,
e evitamos de pregar para aquele que é um doutor. Às vezes nós queremos discernir quem merece receber o Evangelho ou não. E quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, Paulo ele diz para Tito que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. O Evangelho, ele é preciso, ele é cirúrgico. Eu e você não precisamos tirar o defeito de ninguém, porque esse não é o nosso trabalho. O trabalho de transformar a pessoa é do Espírito Santo. Paulo disse: um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é o Deus Todo-Poderoso. Paulo então, quando ele chega nesse concílio, Deus coloca no seu coração empenhar uma segunda viagem. Só que há uma contenda entre ele e Barnabé. E aos olhos daqueles que estavam vendo aquela situação, poderiam até achar que pronto, acabou a obra, porque os dois que eram da obra missionária começaram a discutir, e a Bíblia diz que a contenda entre eles foi tão grande, que a partir daqueles momentos eles nem se viram mais. Porém, para mim e para você, foi uma contenda que talvez era irreconciliável, mas para Deus, sabe o que foi? A ampliação da obra missionária. Porque antes, com Paulo e Barnabé, existia uma comitiva missionária. Agora, com Paulo e Barnabé separados, agora são duas. Porque Barnabé, junto com seu sobrinho Marcos, vai para um lado, Paulo agora escolhe Silas e vai para o outro lado. Nesse sentido, Pedro estava indo para a Galácia do Norte. Aí nós poderíamos falar de Mateus, Barnabé e todos os outros apóstolos que também estavam fazendo esse indo e pregando o Evangelho de Cristo. É nesse contexto que Paulo vai chegar em Atenas. Porque quando Paulo sai agora com Silas, eles passam por Troade, vão para Filipos, e lá em Filipos vocês lembram bem que ele foi preso, foi açoitado, e por um milagre a cadeia é chacoalhada, e eles são soltos, e o carcereiro é salvo. Paulo, quando ele sai dali, ele vai para Tessalônica, e Tessalônica, a capital, Paulo prega por 3 semanas, fazendo o Evangelho, quebrando as barreiras. Ele chegou naquela helenização, aonde existia mais deuses do que homem, e não se intimidava em pregar sobre o Evangelho dentro da sinagoga ou fora da sinagoga, porque eram gregos e romanos que se convertiam ao Evangelho. Então Paulo, quando ele estava em Tessalônica, se levantou uma contenda muito grande, e Paulo foge de Tessalônica e vai para Bereia. Quando ele chega em Bereia, o texto diz que Paulo foi muito bem recebido, e os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles examinavam as Escrituras. Notem comigo, a cidade de Tessalônica era uma capital de 50 a 100 mil pessoas vivendo naquela época, uma cidade megalópolis. E Paulo olha para uma cidade de Bereia do tamanho, quantos habitantes fica Caratinga? 50 mil. Vamos pôr que tinha 10 mil, 5 mil pessoas, porque era mais um vilarejo do que uma cidade, Bereia. Só que Paulo olha para uma cidade tão pequena e chama aquela cidade de nobre, aqueles crentes de nobre. Sabe quando é que nós nos tornamos nobres na presença de Deus? É quando nós valorizamos o Evangelho de Cristo Jesus, é quando nós damos o devido valor à mensagem de salvação, é quando nós não damos ouvido a qualquer ladainha que vem aí no mundo, porque no meio dos nossos crentes estão levantando lobos que estão tentando ludibriar a igreja do Senhor, querendo colocar um caminho fácil. Mas deixa eu te falar, o caminho para a salvação ainda continua estreito, a porta continua apertada, e há muitos que estão achando que estão indo para a salvação, mas está indo para a condenação por causa dos seus próprios egos. Pessoas estão vindo para a igreja querendo simplesmente receber, sendo que o Evangelho nos mostra
que sim, temos que receber, mas primeiramente levantar as mãos sem ira e sem contenda, para abençoar aqueles que estão necessitados. Então nós nos tornamos nobres quando valorizamos essas coisas. Paulo sai de Bereia e chega em Atenas. Quando Paulo chega em Atenas, é o texto ao qual nós começamos a ler a partir do verso de número 15. Quando Paulo chega em Atenas junto com os seus amigos, chega também a notícia de que lá em Tessalônica já tinha ido para lá alguns hipócritas e alguns fariseus distorcendo a mensagem do Evangelho. Paulo se preocupa de tal maneira que ele pega Timóteo e Silas e manda eles lá para Tessalônica, para descobrir o que está acontecendo, para entender o que está acontecendo. E quando Paulo fica em Atenas, Paulo ele não fica lá de braço cruzado, esperando o momento certo para poder falar do Evangelho. Não, o texto, no verso de número 16, diz que Paulo ele começou a andar no meio da cidade, e seu espírito começou a se agitar de tal maneira que ele começou a ficar incomodado. Ele começou a se incomodar por causa do tamanho da idolatria que existia naquela cidade. A cidade de Atenas aproximadamente existia em torno de 30 mil deuses, 30 mil estátuas. Um dos seus filósofos diziam que era muito mais fácil achar um deus do que um homem dentro da cidade de Atenas. Atenas já não era mais uma cidade fortificada em guerra, mas ainda assim era uma cidade intelectual. Ela era uma do topo, do escopo da filosofia, aonde as informações que chegavam ali se tornavam doutrinas, eram estudadas. E Paulo, olhando para aquela cidade, ele via uma sabedoria imensa, porém ele também via a cidade numa obscuridade terrível. E a pergunta que eu faço para mim e para você nessa noite em relação à missão: aonde você chega, a idolatria te incomoda? Aonde você chega, você tem visto aquilo que não tem agradado a Deus e aquilo lá tem te incomodado? Ou já estamos em um momento onde nada mais nos incomoda? Que valeu e tá bom. Será que o amor não está esfriando no nosso caminhar? Porque Jesus disse: achará fé na terra quando eu vier buscar a minha igreja. Por se multiplicar a iniquidade e a idolatria, o amor de quase todos se esfriarão. Será que nós estamos caminhando pelas ruas da cidade e estamos preocupados com aquelas vidas que já estão no caminho da condenação? Judas, ele disse: arrebata alguns do fogo, ignorando até a roupa manchada pelo pecado. Judas, ele nos orienta, juntamente com Paulo e todos os apóstolos, que nós temos que estar preparados para falar do Evangelho, o Evangelho da paz. Não é um Evangelho de comodismo, não é um Evangelho de modinha, não, é um Evangelho de arrependimento, é um Evangelho onde nós temos que levantar a bandeira da ressurreição de Cristo, é um Evangelho onde nós temos que levantar a bandeira da morte de Cristo, é um Evangelho onde nós temos que levantar, olhar somente para Cristo, porque olhando para Ele alcançaremos a salvação. Porque amamos falar assim: Jesus te ama, em uma obra missionária, mas às vezes nos rejeitamos ou nos encurvamos a não falar arrependei-vos. Queridos, o Evangelho de Cristo Jesus, como eu disse, ele é cirúrgico, ele sabe aonde agir. Não se preocupe, se a tua sinceridade é de salvação, pode crer, o Espírito Santo movimentará através da tua palavra. Aonde você soprar a palavra de Cristo Jesus, a semente cairá, e se aquela terra for ruim, o Espírito Santo tratará de adubar aquela terra, e ele fará germinar, e através daquela semente que você lançou, uma árvore frondosa nascerá, e sairá muitos frutos daquele lugar. Paulo se incomodando, e ele se agitou. Aí Paulo foi no meio da cidade, foi lá no meio da água, na praça,
para disputar com eles e mostrar para eles que a ideia que eles têm é equivocada, porque a idolatria, ela não parte pelo pressuposto de eu adorar uma imagem somente, mas a idolatria, segundo as Escrituras, pode estar dentro de mim, porque a idolatria não está nas coisas, mas a idolatria está em mim. Tudo aquilo que está no meio é idolatria. Quer um exemplo? O que Deus diz? O que Jesus disse? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Amará o Senhor seu Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas é amar acima de meu pai, é amar acima do meu filho, é amar acima do meu ministério, é amar acima da minha esposa, é amar acima de mim mesmo, porque eu posso me tornar um ídolo quando eu não amo a Deus acima de todas as coisas. Quando eu quero que a minha vontade seja feita e não a vontade de Deus, eu estou me idolatrando. Então, nesse sentido, eu e você temos que estar nos policiando para que nós não venhamos desonrar a Deus através das nossas atitudes. Deus, Ele não pede exclusividade, mas Ele pede prioridade. Ele permite que nós amamos uns aos outros. Ele permite que eu ame a minha esposa, o meu filho, a minha obra, o meu trabalho. Ele permite todas as coisas, mas Ele não permite que nós amamos as coisas acima dEle. Ele disse: me ama acima de todas as coisas, porque aquilo que se coloca entre nós é idolatria. No contexto de Paulo, os atenienses não tinham esse consenso que nós temos, e eles adoravam as imagens. E Paulo então começa a disputar contra os estoicos e os epicureus. Os estoicos, eles era aquela galera assim que vivia daquele jeito: pastor, comemos e bebemos, porque amanhã nós vamos morrer. Hoje tudo pode. Jesus já não morreu por nós? Já não somos salvos? Então vamos andar de qualquer jeito, que amanhã nós estamos na glória. Então Paulo vem falando: não é assim não. Não é desse jeito que se vive não. Peraí, não é desse jeito não. Aí nós temos os epicureus e os estoicos. Os estoicos, eles negavam a imortalidade. Eles negavam de que haveria uma ressurreição, porque eles tinham o corpo como algo mau, e como algo mau poderia ressuscitar. Então Paulo vem pregando sobre Jesus e sobre a ressurreição. Jesus é aquele que pode mudar a terra ruim. Jesus é aquele que pode transformar aquela vara torta e colocar ela numa vara reta, porque Ele é o carpinteiro por excelência. É Ele que sabe fazer todas as coisas. E Ele vem falando da ressurreição, que é loucura até hoje. Até hoje é loucura a ressurreição. Quer ver comigo? Quantos aqui confessam a ressurreição de Cristo? Diga amém. A pergunta que eu faço é: Jesus apareceu lá na tua casa para tomar um cafezinho hoje de manhã? Corporicamente? Não. Então como que eu creio em sua ressurreição? Pela fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas é a certeza, é a convicção de que existe. Queridos, para o mundo nós somos loucos, não porque sapateamos ou giramos, mas nós somos loucos porque nós cremos em um homem que morreu e ressuscitou, ao ponto que hoje nós damos a nossa vida para não negar essa fé. Aleluia! É por isso que nós somos loucos. E quando nós vamos pregar sobre ressurreição para o mundo, eles acham loucura. Mas que coisa mais louca! Que paranoia é essa desses crentes? Muitos vêm para casa por causa do milagre, não por causa da ressurreição. Muitos vêm para casa porque crê que Jesus pode fazer um milagre, mas quando fala de ressurreição, até ele mesmo fica meio assim: será? Eu não vi, eu não entendi. Mas evangelho não é para ser entendido dessa forma, porque aquilo que é espiritual só é discernido por aquele que é espiritual, porque para aquele que é carnal, tudo
tudo é carnal, nada é discernido, mas para a igreja do Senhor, que morreu juntamente com Cristo e ressuscitou juntamente com Ele, está aqui nessa noite com um pendão real, anunciando que em breve esse Cristo que for morto e está vivo, voltará para buscar essa igreja gloriosa. Quando Paulo ele começa a falar sobre a ressurreição e sobre Jesus, tanto os estoicos como os epicureus ou os platonistas, os que seguiam Aristóteles e toda aquela escola filosófica, começam a ficar curiosos por aquilo que Paulo está falando. Pegam Paulo e levam Paulo para o aeroplano, que é como se fosse um tribunal, se assim podemos encurtar a conversa, aonde ele seria interrogado para defender a sua tese. Notem que Paulo não está falando com pessoas ignorantes acerca de conhecimento. São pessoas que dominam as letras. São pessoas que talvez nós ficaríamos em aperto para conversar com eles, porque eles tinham fala, eles tinham argumento para defender as suas teorias também. Contudo, Paulo ele não se intimidou, e dirigido pelo Espírito Santo, oh aleluia, Paulo ele começa a olhar o ambiente e começa a nos ensinar como devemos de traçar estratégias para falar com qualquer tipo de público, em qualquer tipo de situação, em qualquer tipo de contexto. Lembra que Paulo está rodeado de mais de 30 mil estátuas, está rodeado de um povo idólatra, um povo pagão, um povo que estava oprimindo acerca de verdades que era do judaísmo até então, e que estava se alastrando com o nome de igreja. Paulo então ele olha e vê um templo, vê um altar ao Deus desconhecido. E aqui Paulo ele prega um dos seus mais brilhantes sermões a respeito da divindade de Deus. Paulo ele pega um elemento de adoração do ímpio e transforma em um culto de adoração ao Deus Todo-Poderoso. Queridos, aonde nós chegarmos, no bairro em que chegarmos, ambiente em que chegarmos, esteja ligado ao Espírito Santo, porque Ele te dará sabedoria para que você venha falar em qualquer ambiente para a glória e para o louvor do seu nome. Paulo ele olha para eles e fala assim: atenienses, eu vejo que em tudo vocês são supersticiosos, em outras traduções, zelosos, cuidadosos. Notem que Paulo não chegou metendo o pé no santo, ele não chegou pegando lá a idolatria deles e jogando para fora. Paulo não chegou lá falando assim: ó, vocês são tudo ignorantes, vocês não sabem nada, vocês são tudo idólatras. Paulo fez isso? Não. Paulo elogiou não a idolatria deles, mas elogiou o zelo deles. Vocês são supersticiosos, vocês são zelosos. Contudo, o Deus que vocês adoram sem saber, é esse que eu venho vos anunciar. É esse Deus que eu venho vos anunciar. Sabe aquele Deus que não é limitado a uma estátua de ouro, nem a uma estátua de barro, nem a uma estátua de madeira? Sabe aquele Deus que não está confinado em quatro paredes? É esse Deus que eu venho te anunciar. É esse Deus que quebrou as 4 milhas da religião. É esse Deus que não habita em templos feitos por mãos humanas. Esse Deus que não habita mais em templos feitos por mãos humanas, hoje habita em templo feito de carne. Paulo dizendo aos coríntios, ele diz o seguinte: ei coríntios, ou vós não sabeis que vós é o templo de Deus, que vocês são o santo do santo, e que o Espírito Santo habita dentro de vós? Essas 4 paredes, meus irmãos, abriga a igreja santa. Essas 4 paredes sem a igreja, essas 4 paredes. Mas quando a igreja entra dentro dessas 4 paredes, se torna um pátio celestial, porque o Espírito Santo paira sobre nossas vidas. Deus anda no nosso meio, Cristo Jesus anda no nosso meio, e Ele é
anda no nosso meio está intercedendo por cada coração. Quando nós entramos dentro dessa casa, já não é mais um lugar natural. Quando nós entramos dentro dessa casa, se torna um pátio celestial. Não adoramos bens, mas usamos os nossos bens para louvor e exaltação daquele que é digno de toda a glória e de todo louvor. Paulo ele ensina aos atenienses que esse Deus ao qual nós servimos é Ele que dá o ar para respirarmos. Faz assim, ó. Faz de novo. É bom, não é? Você quer motivo melhor do que esse para glorificar a Deus? Você está aqui atrás de motivo para glorificar a Deus? Faz assim, ó. Você sabe quanto que custa uma bomba de oxigênio? Você sabe como que é ruim ter um tubo enfiado no nariz ou na boca para poder receber oxigênio? E Deus está nos dando de graça. Ele não está cobrando nada para nos dar, para respirarmos, para simplesmente louvarmos, exaltarmos e glorificarmos e relembrarmos a nossa missão aqui dentro dessa terra. A nossa missão aqui dentro dessa terra não é de enriquecer. A nossa missão aqui dentro dessa terra não é de prosperar. A nossa missão aqui dentro dessa terra não é de ter paz. A nossa missão aqui dentro dessa terra é de indo e anunciando esse Deus que vive. Culto de missão, conscientização de que a igreja foi levantada não para ficar em berço esplêndido. A igreja não foi levantada para simplesmente vir num culto de domingo. Porque, pastor, tem pessoas que vêm 4 vezes, 8 horas por semana na igreja e acha que está fazendo muito para Deus. Tem pessoas que limitam o poder de Deus às suas impossibilidades. Mas entenda, o Deus que opera no impossível tem levantado homens e mulheres no meio dessa igreja para levantar o peitão real e a bandeira do Evangelho para anunciar a salvação. Não habito nessa casa, mas boas novas chegam até a minha tenda de que a igreja de Taquaritinga é uma igreja fiel no evangelismo, é uma igreja fiel na adoração, é uma igreja que está rompendo as barreiras da incredulidade para anunciar as virtudes do século vindouro. Isso é motivo de gloriarmos, irmãos. E olha só o que Paulo continua falando a partir do verso de número 29. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar de que a divindade seja semelhante a ouro, a prata, ou a pedra esculpida de artifícios, ou de imaginação de homens. Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância. Oh, meus irmãos, olha a estratégia de Paulo. Estamos em um culto de missão, de aprendizado e de relembrar, não é? De conscientização. Lembra que Paulo chegou em Atenas, analisou o terreno, viu as impossibilidades, e no meio da impossibilidade, ele gerou a possibilidade de enaltecer a Deus. Ele não chegou chutando a idolatria, e nem muito menos colocando a vergonha nos seus ouvintes, mas antes exaltou e deixou eles cativados para ouvir a mensagem. Depois que Paulo pregou que esse Deus é acima de todas as divindades e que Ele não habita em madeira, palha, pelo e nada dessas coisas de artifícios humanos, agora Paulo olha para os atenienses, pastor, o topo do conhecimento, e chama eles de ignorante. Analise o texto comigo. Paulo mostrou a grandeza de Deus e colocou todo mundo agora debaixo da ignorância. Porque Deus não leva o tempo da ignorância.
Em outras palavras, até agora vocês não conheciam, mas a partir de agora vocês conhecem e sabem que esse Deus que eu estou te anunciando, Ele não é um Deus simplesmente de amor. Ele é um Deus que o seu filho morreu, só que o seu filho está vivo hoje. E por ele estar vivo, vai chegar um momento que ele julgará vivos e mortos. Olha o texto. Porquanto tem determinado um dia, com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Nunca chame ninguém ao arrependimento sem antes contar sobre a morte e sobre a ressurreição. Sempre quando for evangelizar ou falar do amor de Cristo, lembre de sempre anunciar que esse mesmo Cristo que morreu pelos nossos pecados, Deus o ressuscitou para a glória de seu nome. Porque fazendo assim, o evangelismo será completo. Porque o ouvinte agora já não está mais na ignorância. Porque agora ele já sabe que existe alguém que ressuscitou. E esse alguém que ressuscitou julgará tanto vivos quanto mortos. Haverá um dia de prestação de conta. E toda palavra ociosa que sair de nossa boca será julgada. Guarda isso na tábua do seu coração. Sabe quem é verdadeiramente mentiroso? Mentiroso é aquele que diz a verdade sem ter a verdade dentro de si. Porque existe um texto que diz o seguinte: a boca fala aquilo que o coração está cheio. Mas vocês lembram daquela passagem que chegaram diante de Jesus e falaram assim: mas Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós fizemos sinais, prodígios e maravilhas, em teu nome nós pregamos, nós curamos. E Jesus vai olhar para eles e vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Opa, pera lá, eles não estavam pregando coisas boas, não estava falando do reino, não estava falando do amor, não estava falando da salvação. Contudo, eram mentirosos, porque eles não tinham o amor, eles não tinham a ressurreição e eles não tinham os milagres dentro de si. Falavam para a vanglória, falavam para a autoexaltação, falavam para mostrar para os outros. Lembra da parábola das 10 virgens? Eram quantas virgens? 10 virgens. As 10 virgens participavam do ciclo de oração. As 10 virgens faziam parte do corpo de obreiro. As 10 virgens tocavam na banda. As 10 virgens participavam dos jovens. As 10 virgens vinham no culto de domingo, vinham no culto de terça, vinham no culto de quarta. Porém, Jesus disse o seguinte: 5 eram loucas e 5 não puderam entrar nas bodas. Jesus mandou uma carta para a igreja de Éfeso. Lembra lá em Apocalipse capítulo 2? E se você ler a característica da igreja de Éfeso, nós ficaríamos com vergonha. Porque a igreja de Éfeso, leia o texto depois, você vai ver que era uma igreja que não se esmoreceu na sua fé, era uma igreja que pregava o evangelho, era uma igreja que julgava as falsas doutrinas, era uma igreja que colocava à prova os falsos obreiros, era uma igreja que não se esmorecia na obra missionária, na obra devocional, estava em todos os cultos. Porém Jesus olhou para ela e falou o quê? Tenho contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Nós talvez interpretamos essa passagem como aquela pessoa que veio e começou a trabalhar e de repente ela esfriou na fé e agora ela já não faz mais com aquela vontade. Por muitas vezes nós interpretamos assim.
Mas notem comigo, a igreja de Éfeso não era uma igreja que estava parada e nem desanimada. Era uma igreja que estava militante, uma igreja que estava trabalhando, porém lhe faltava o primeiro amor. Sabe o que é que Jesus quis dizer para essa igreja? Igreja de Éfeso, igreja de Itaquaritinga, igreja do Brasil, quer fazer o evangelismo? Faça, mas coloque o amor em primeiro lugar. Quer pregar o evangelho? Pregue, mas coloque o amor em primeiro lugar. Quer exortar? Exorte, mas coloque o amor em primeiro lugar. Quer cantar? Cante, mas coloque o amor em primeiro lugar. Quer fazer qualquer tipo de coisa para a glória de Deus? Faça, mas coloque o amor em primeiro lugar. Porque no caso ao contrário, estaremos aqui fazendo obras mortas, obras infrutíferas. E Jesus disse: do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma, a sua própria vida? Queridos, eu tenho o costume de dizer lá na cidade: se seu filho não vier para a igreja, venha você. Se o seu marido não quiser te acompanhar, venha você. Entra dentro dessa arca chamada salvação. Chore por eles dentro da arca. Chore pelo mundo dentro da arca. Não saia fora da arca, porque um dia as portas dessa arca se fechará. O mundo pode se perder, mas entre você dentro da arca. Pregue o evangelho dentro da arca. Fala da volta de Cristo dentro da arca. Não deixe o ego em nenhum momento dessa vida te desfocar do verdadeiro propósito de Deus nessa terra. Porque Cristo Jesus pagou um alto preço para que eu e você venhamos anunciar esse evangelho glorioso. Para encerrarmos, olha o verso de número 32. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram. Aqui está os três tipos de público que vamos encontrar nessa vida. Você dentro dessa arca chamada salvação, analisando todo o ambiente que nós estamos vendo nesse mundo, nós já sabemos que o mundo jaz no maligno, que o esfriamento é cada vez maior, que os sinais estão gritando à volta de Cristo, e nós já não estamos em trevas para que aquele dia venha nos ser de surpresa. Nós já estamos na luz, habitamos na luz inacessível, porque Cristo se fez acessível para nós. Nesse sentido, encontraremos alguns ouvintes que muitas das vezes nos entristecerá, porque olhem que Paulo era o apóstolo do conhecimento, o tagarela. Sabe o que significa tagarela? Tagarela é exatamente isso que o pastor Áquila faz, que os obreiros faz, que a igreja faz. Sabe o que é? Falar aquilo que não é nosso. O tagarela é aquele que repete aquilo que não é dele. O evangelho não é meu, essa palavra aqui não é minha. Nem pensar, a palavra não é minha. O evangelho é de Cristo Jesus. A palavra que eu vos anuncio, julgue vocês se é do evangelho ou não. Eu tinha o costume de dizer, pastor, na congregação o seguinte: não acredite em tudo que eu falo. Vai anotar aí, vai pesquisar. Meu filho e minha nora são cúmplices disso. Anotem, pesquise se isso que eu estou falando é verdade. E se for mentira, venha e esfregue na minha cara, porque você tem direito de fazer isso. Vai levantar ouvintes que vão zombar de nós. Vão nos chamar de fanáticos, de loucos, de alucinados. Vai nos chamar de bestas, de ventres preguiçosos. Vão zombar ao ponto que zombaram a igreja lá em Antioquia.
dia, chamando eles de cristãos, porque a palavra cristão não veio em um sentido de louvor, mas veio em um sentido de depreciação, zombaria. Ah lá, ó, os cristãozinhos, aqueles que falam que o mestre dele falou. Quantos aqui é cristão nessa noite com orgulho e fé? Todos nós, porque nós anunciamos aquilo que não é nosso. E disse Jesus: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, vos injuriarem e mentirem de vocês por causa de mim. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Quando zombarem de nós por causa de nossa fé, damos graças a Deus, porque Pedro e os apóstolos se regozijaram na alma por serem dignos de levarem açoites por causa do Evangelho. Policarpo andando para ser queimado, e disseram para ele: Policarpo, negue a Cristo e será solto. Policarpo olha para eles e diz: por 86 anos eu servi o meu Senhor, e Ele nunca me fez mal algum. Como poderei eu negar esse tão bondoso Salvador? Uma das mártires, chamada Blandina, ela sofreu tanta perseguição, foi tanto chicoteada, foi tanto escarrada, foi flechada, chifrada por boi, e da boca dela saiu o seguinte: nunca direi mal para nenhum de vós, porque a verdadeira igreja não injuria ninguém, mas antes anuncia que Cristo está voltando. Que nós venhamos ter essa convicção, que ainda que sejamos rejeitados, nós não esmoreceremos na nossa fé, porque existirá pessoas que ficarão duvidosos. E Judas disse: apiedai-vos desse, tende misericórdia, não desista, continue pregando o Evangelho, continue sendo luz, continue anunciando as verdades da vinda de Cristo Jesus, porque o vosso galardão não é vão. Sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o nosso galardão está na mão daquele que está vivo e nos dará naquele grande e glorioso dia. Mas também existe aqueles que aceitam a palavra do Senhor com boa fé. E esses que aceitam a palavra do Senhor com boa fé, hoje está aqui nessa noite com o nome escrito no livro da vida, com um motivo suficiente para glorificar, para exaltar, com a esperança no coração, porque nós lemos aqui hoje que a tribulação produz a paciência a experiência, a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Cristo Jesus está derramado sobre nossos corações. Amém, meus irmãos? Amém. Que o Deus do céu possa continuar abençoando a cada um de vocês, que nós possamos crescer em graça, em conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se coloque de pé, por gentileza. Glória a Deus. Essa noite é uma noite ímpar, e o Paulo aos Romanos diz: se hoje ouvires a voz do Senhor seu Deus, não endureçais o vosso coração. Paulo disse: se confessarmos com os nossos lábios que Jesus é o Senhor, e em nosso coração abrigarmos Ele é poderoso para conduzir os nossos passos até a eternidade em caminho seguro. Nessa noite eu vim aqui falar para a igreja do Senhor que nós estamos em missão, que Deus nos revestiu de toda a sua armadura, para que nós possamos colocar o capacete da salvação, empunhar o escudo da fé e a espada do Espírito, calçado com o sapato do Evangelho, com a couraça da sua justiça, e cingindo os nossos lombos apressadamente com a verdade. Que essa noite você possa revestir-vos de toda essa armadura, e possa ser levantado por Deus como um grande missionário aqui na cidade de Itaquaritinga. Eu estive em Portugal esses dias, e lá está precisando muito, muito mesmo. Mas não se engane, a
aqui no Brasil está precisando também. Aqui no bairro São Sebastião está precisando também. Seja um missionário dentro da sua casa, seja um missionário dentro do seu bairro, seja um missionário dentro da sua cidade. E se Deus quiser, Ele pode soprar o seu nome, a sua família e a sua vida para até os confins da terra. Mas enquanto isso não acontece, continue com o Evangelho levantado, anunciando as boas novas de salvação. Contudo, nesse sentido, eu convido você que hoje, ouvindo essa palavra e entendendo que Jesus morreu, mas Ele ressuscitou e em breve voltará para buscar a sua igreja. Eu convido você, se porventura você ainda não confessou esse Cristo como seu Salvador, e essa mensagem compurgiu no seu coração o desejo de publicamente anunciá-lo como Salvador, venha até aqui à frente, porque nós queremos orar por você, abraçar você, e Deus quer te enxertar dentro dessa videira verdadeira que é Cristo Jesus. Há porventura entre nós alguém que nessa noite tem um desejo caloroso de servir a Cristo? Se sim, dê um sinal com sua mão. Todos são de casa. Não sou muito de insistir, meu irmão, porque eu acredito na voz do Espírito Santo dentro do teu coração. Você pode ter certeza que a tua consciência fala mais alto do que o som desse microfone. E eu tenho certeza que Cristo Jesus ama você de tal maneira que Ele tem colocado em seu coração que Ele te ama e que Ele não vai desistir de você por nada, e Ele vai te conduzir até aquele grande e glorioso dia. Vou orar por vocês nessa noite. Curve sua cabeça. Senhor, diante da tua presença, Pai, nós te glorificamos e te exaltamos. E pedimos por ti, meu Pai, para que a tua graça possa ser derramada mais uma vez sobre nós, nos revestindo, Senhor, do teu Espírito Santo, dando-nos, Senhor, os dons celestiais, abrindo, Senhor, o nosso intelecto, a nossa mente, para que possamos, Senhor, anunciar, meu Pai, a tua palavra com ousadia e graça, pois neste culto de missão, Senhor, estamos aqui para termos consciência, para nos conscientizarmos, meu Pai, dessa tão gloriosa missão, tão gloriosa obra ao qual o Senhor confiou a nós. O texto diz que até os anjos desejaram fazer, mas o Senhor nos deu esse privilégio, e o Senhor nos disse para irmos e anunciarmos, e que nessa noite possamos ser revestidos, Senhor, da tua graça. Coloque em nosso coração a tua palavra, que de nossos lábios, Senhor, só venha sair palavras de glorificação ao teu nome, que na nossa mente, na nossa consciência, só venha ter atitudes de louvor e de exaltação ao teu santo e glorioso nome, que nessa casa de oração, Senhor, venha ter devoção ao teu nome, que os teus filhos, ao andarem, ao cantarem, ao pregarem, venham anunciar, meu Pai, a gloriosa verdade do teu Evangelho. Que o Senhor possa continuar abençoando o pastor nessa casa, o pastor Áquila, abençoando a todo o ministério, a todo o corpo ministerial, a toda a igreja, a todos os departamentos, que todos os seus filhos, Senhor, venham caminhar, meu Pai, na luz gloriosa de Cristo Jesus, e possamos estar preparados ao soar da tua trombeta, nos encontrarmos contigo naquele grande e glorioso dia. Senhor, tire dúvidas, Senhor, de cada coração. Nós sabemos que o Senhor é um médico por excelência e pode curar. O Senhor é um Deus que prospera a igreja. O Senhor é aquele que no meio da escassez faz o teu povo caminhar, meu Pai, em passos largos na bonança. Nenhum de nós viemos aqui nessa noite para buscar unicamente. Nós viemos é para te glorificar e te exaltar. Mas nós sabemos que o Senhor é um Deus zeloso, é um Pai amoroso, que trabalha por aquele que nele espera. E nós esperamos e confiamos em Ti, e debaixo da Tua onipotente mão, nós estamos nessa noite confiando de que o Senhor pode suprir todas as nossas necessidades. Senhor, nós te louvamos e te engrandecemos por todas as suas bênçãos, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todos que creem, diga comigo amém. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. De pé como estamos, queridos. Estamos sentados até agora.
Foi lá em Belém, na cidade de Belém, no estado do Pará, onde a Assembleia de Deus começou. E nós vamos relembrar esta história agora cantando. Aleluia. Aí no grupo da igreja tem a letra do hino aí, se você não lembra. E no coro do hino, do corinho, nós vamos, hoje é dia da Bíblia, nós vamos tremular essa bandeira maravilhosa que nós temos, a nossa régua, a nossa bússola, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.